Uhum. Se você quiser baixar um pouquinho. Ah, tá. Sumiu ali. Sumiu a. Desligou? Desligou? Ué. Acho que é só colocar para deixar de baixo. Também não tem problema. Aqui. Boa tarde, meus irmãos. Sou Andréia. É um prazer estar aqui. E o tema que foi escolhido é Não Julgueis. Eu tinha colocado inicialmente Não Julgueis, mas aí eu achei essa foto e coloquei. Para que não sejais julgados, Mateus capítulo 7, versículo 1. E eu acho que é a terceira vez que eu venho falar sobre esse tema Não Julgueis. No Maria de Nazaré, que é o centro que eu frequento, aqui. E cada vez as minhas experiências estão mudando de acordo com o que eu vou me preparando para falar para vocês. Então, cada vez a minha vida, assim, sempre tem um não julguei, sempre tem um ensinamento, mas são experiências diferentes. Por quê, né? Eu acho que a espiritualidade nos guia. Vamos colocar a Andréia para falar sobre isso de novo, porque está precisando, né? Porque eu acho que tenho que aprender, né? Então, eu espero mesmo, peço ao Mestre Jesus que eu possa não só dividir a minha experiência com vocês, mas também ser um instrumento e auxiliar cada um, os encarnados que estão aqui, mas os desencarnados também, que vêm buscar ajuda, que vêm observar, que vêm aprender, assim como nós, né? Então, que nós todos sejamos muito amparados pelo Mestre Jesus e por essa espiritualidade abençoada que está aqui nos acompanhando. Então, no livro de Mateus, no capítulo 7, o versículo 1 ao 2, diz: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgados os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Bom, quantas vezes nós já ouvimos isso? Quantas vezes Andréia aqui já leu isso? E eu consigo aplicar exatamente na minha vida? Ainda não. A gente ainda julga o cabelo do amigo, a gente julga a roupa que ele está usando, às vezes um erro que ele cometeu, a gente vai lá e julga também, na verdade? Então, assim, só que à medida que a gente vai entrando em contato com a doutrina, com esse evangelho de Jesus abençoado, a gente vai tomando um pouco de consciência. Eu falo, peraí, eu julguei, eu acho que não foi legal. A espiritualidade é tão abençoada que ela nos traz uma nova oportunidade de passar por aquilo e buscar fazer diferente. Quando a gente erra, eles trazem de novo, vamos pensar, traz o consolo, sim, porque a gente se sente mal e a gente também precisa do consolo e do perdão e do auto-perdão, mas eles vão trazer uma nova oportunidade para a gente aprender e reparar e fazer o bem e aplicar o ensino de Jesus que ele trouxe para nós. E aí, quando eu passo por uma situação assim, claro que nós pensamos sempre em Jesus, mas eu sempre lembro do Chico. Então, quando eu estou um pouquinho de conflito, eu penso, o que será que o Chico faria? Porque o Chico é o nosso exemplo, assim, de amor, de paz, de bondade, e ele sempre apaziguava. Sempre que falava alguma coisa, ele apaziguava, né? Então, tem a história do palestrante que estava falando sobre moral, né? Falando sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a moral. E aí os outros irmãos do centro falaram assim, mas olha aquele palestrante ali, Chico, a gente sabe que ele não é assim, que ele faz tudo diferente, que ele faz tudo errado. Aí Chico falou, mas pelo menos agora ele está falando do bem. Então daqui a pouco ele vai começar a mudar, a colocar em prática o que está aprendendo, assim como nós. E aí, pesquisando sobre essa palestra, eu cheguei
No livro O Inesperado Benfeitor, aliás, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, e a história do Inesperado Benfeitor. Vou pegar os óculos aqui para seguir com vocês, tá? Então, o Chico, ele era bem novinho, e ele trabalhava numa venda, que era a venda do seu José Felizardo. Então, vivia repleto de clientes lá, então ele atendia, né, o pessoal. E entre essas pessoas que frequentavam lá, tinha o seu Honorato. E o seu Honorato era um homem bem rude, bem simples. E ele era aquela pessoa que chegava no ambiente e provocava a antipatia de todo mundo. E o Chico também não simpatizava com ele, porque o seu Honorato era aquele que falava palavrão, que ficava bêbado, que se embriagava. E aí, um dia, o Chico, na beira de uma discussão com o seu Honorato, que estava bêbado, ele parou. Ele estava assim a ponto de entrar naquela vibração, assim, agora ele vai. Ele parou e fez uma prece. E aí, na prece dele, apareceu quem? Apareceu a sua mãezinha, a Dona Maria, João de Deus, que falou assim: meu filho, evite contendas. Hoje esse homem pode ser antipático aos seus olhos. Amanhã, talvez, poderá ser um benfeitor em nossas necessidades. E o Chico se calou, deixou passar. Os meses se passaram. Aí, num domingo de manhã, ele e o José, eles foram para o campo pegar ervas medicinais para o socorro dos doentes, para fazer chás, né, para atender os doentes que iam buscar ajuda ali. Então, eles procuraram carqueja, samambaia, os brotinhos das plantas medicinais. Quando eles iam voltar, caiu uma nuvem de neblina sobre a região. E aí eles se esforçavam, mas não conseguiam voltar. Por mais de 2 horas eles ficaram lá perdidos. E eles juntos oraram, pedindo a espiritualidade, pedindo socorro, mas parecia que ninguém ouvia. Parecia que não tinha mais anjo guardião ali, não tinha ninguém para auxiliar. Então eles continuaram andando, o nevoeiro aumentando, e aí eles viram a pequena distância uma casinha. Eles chegaram até a casinha e bateram a porta, e a porta se abriu. E uma voz alegre lá de dentro, acolhedora, disse: ô Chico, você aqui? Era quem? O seu Honorato, que abraçou eles com satisfação, ofereceu alimento e guiou-os ao retorno, né? Então, quando o seu Honorato, que foi um benfeitor, se despediu, deixando eles tranquilos, a mãezinha de Chico aparece e diz para ele: compreendeu, Chico? E o Chico, impressionado, respondeu: compreendi sim, a senhora tem razão. Então, gente, até o Chico, tá? E ele teve a humildade de compartilhar esse ensino conosco. Então, às vezes a gente também julga o outro, né? Mas vamos pensar que todos nós somos irmãos, que nós precisamos um do outro, e é na coletividade que a gente aprende, é com o outro que a gente aprende, né? Mas continuando aqui, no caso do Chico, e seguindo também a nossa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Perdoa a si mesmo, porque a gente erra, né? A doutrina não fala para a gente se machucar, para a gente ficar se culpando. Se perdoa, porque Jesus é perdão e é amor e sempre dá uma nova oportunidade para nós, né? Por quê? No item 4 do Evangelho diz: o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. E é o que nós queremos ser? Sem elevação? Não, né? Porque o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Onde nós queremos estar? Então vamos trabalhar dentro de nós, né? Essa vontade de, às vezes, de não perdoar, de julgar, porque às vezes começa com uma coisa pequenininha e a gente vai deixando aumentar, causando às vezes a gente falar: estou com ranço dessa pessoa, né? Às vezes ficou até na moda uma época, as pessoas ficavam com a camiseta estampada ranço, né? Porque a gente vai
colocando isso como normal, mas aqui a gente está numa casa espírita e a gente já escolheu que a gente quer se elevar, que a gente quer a luz de Jesus em nossas vidas, né? E quer ter, assim, essa calma, essa mansuetude, essa caridade que vem de Deus e vem dos espíritos que nos acolhem. Então, aqui no livro eu trouxe até, acho que não vai dar para vocês verem, mas quem quiser depois encontrar na biblioteca, é o livro Autodescobrimento, uma busca interior, da Joana de Ângeles e do Divaldo. Então, no capítulo 10, ela vai falar sobre os conteúdos perturbadores e um deles é a raiva. E ela fala assim que a raiva, a gente precisa, quando Jesus fala perdoa, para que Deus nos perdoa as ofensas, vamos pegar essa raiva e pegar esse esquecimento e colocar tudo na água lustral do amor. Diluir essa raiva na água purificadora do amor, que é do amor de Deus, que é do amor de Jesus, né? Aprendendo com as mensagens que nós estamos recebendo aqui e tentando colocar em prática em nossas vidas, né? E ele continua, o sacrifício mais agradável a Deus, no capítulo 10 do Evangelho, em Mateus. Quando vos apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva ao pé do altar e de antes vos reconciliar com o vosso irmão, e depois voltar para oferecer a vossa dádiva. O cristão oferece sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Como que nós vamos purificar? Na água lustral do amor, segundo a Joana. Entrando no templo do Senhor, deve deixar de lado, de fora, todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua prece será levada aos anjos, pelos anjos, aos pés do Eterno. E quando nós estamos aqui, é tão bom, né? Nós chegarmos na casa espírita, sermos recebidos pela espiritualidade, a gente já sente. E quando a gente oferece aqui a Deus, não só aqui, mas em nossas vidas, né? A gente quer oferecer a nossa alma. Então, se a gente está ainda cultivando ódio, cultivando sentimento de animosidade, de raiva de alguém, há um impedimento, porque nós não conseguimos aumentar, elevar a nossa alma, elevar a nossa vibração. Mas nós vamos precisar entrar em contato com isso. E se a gente esconde aquela dor, aquele sentimento, não é pior? A espiritualidade vem falando, André, agora é a hora de você lidar com a raiva. Vamos ver? Com ciúmes, né? Com julgamento. E às vezes, gente, dentro da casa espírita, eu tinha assim até uma infantilidade de achar que não tinha problema nenhum. Nossa, eu vou para a casa espírita, vai ser muito bom, assim ninguém julga, né? Até a gente ver que a doutrina espírita, ela é perfeita. Mas nós, no movimento espírita, nós somos imperfeitos. Então, às vezes, a gente julga, né, o irmão. A gente julga o outro. E isso acaba nos atrapalhando. Mas por que eu percebo isso? Porque também, será que eu também não sou um pouquinho orgulhosa e fico, né? Por exemplo, para mim aqui, é difícil estar aqui. Porque a pessoa que vem falar, ela está sendo visada. Então, aí se a gente começa, nossa, eu não vou assistir a palestra não, ela fala errado, ó, né? É claro que nós temos que nos instruir, porque os espíritos falam, amai-vos e instruí-vos, né? Instruir sim, mas às vezes vem uma pessoa simples falar com a gente, não é muito letrado, mas é um amor tão grande, porque vem do coração, né? E a gente está preocupado, às vezes, se ela fez a concordância correta lá, entende? E às vezes, e é muito bom o irmão que é mais letrado, intelectual, porque ele vai atingir um público muito bom também, né? Um público que fala essa língua. Mas vamos dar oportunidade também para aquele que é mais simples, que vem falar aqui do coração, vem falar de Jesus, porque é muito bom falar de Jesus, a gente sente a energia, e todos nós podemos e devemos falar de Jesus, porque assim nós nos elevamos a nossa alma. Ao invés de ficar assim, não, aquela palestra daquele doutor é maravilhosa, mas aquele lá, não vou não, né? Porque a gente acaba julgando, mas a gente tem que aprender a ser mais simples, entender a mensagem que vem nos passar a espiritualidade e usa qualquer instrumento, pode usar a mim, pode usar vocês,
Às vezes com um colega, Jesus está te usando, ouvindo o irmão que vem desabafar, porque às vezes dentro do nosso próprio orgulho e egoísmo que vai falar aqui, a gente só quer falar. A gente quer mostrar quantos livros eu li, quantas obras eu memorizei e não escuto o outro. Então, se eu colocar na minha vida como se eu tivesse com um colega num atendimento fraterno, como que é o atendimento fraterno? Você não tem com quem falar, mas você vem aqui e tem alguém que vai te escutar. Né? A Sueli falou, 2 pessoas ali para te escutar. Vamos ouvir o nosso irmão. Às vezes ele vem com tanta dificuldade de falar com a gente às vezes nem deixa ele falar, ou quando deixa a gente está pensando numa resposta para dar para ele. Né? Então assim, vamos ouvir e aprender com aquele, né? E que nenhum irmão saia da doutrina espírita porque o outro falhou, porque nós falhamos miseravelmente. A gente se irrita, né? Às vezes a gente passa anos ali colocando a água para fluidificar, com tanto carinho, com tanto amor. Aí chegou a Sueli hoje e foi lá na frente e colocou a minha água. O que será? Colocou a minha, gente, eu falei, a minha água, né? Ela fez uma coisa que eu queria fazer, que eu fazia. Como que eu vou reagir? O que vai sair de dentro de mim, né? Então vamos lembrar disso. Vamos lembrar desse sentimento de animosidade que não vai fazer bem nem para nós e nem para o próximo. E dentro da doutrina espírita, não a doutrina em si, mas o movimento espírita, nós temos esse contato um com o outro. E precisamos aprender a ter tolerância, né? Tolerância, amor e nos relacionarmos bem, né? Assim como os espíritos que vêm aqui nos recebem, eles não nos julgam, não. Eles não nos julgam. Eles estão aqui nos ajudando e às vezes a gente está bem, vou pegar a energia aqui desse senhor e vou ajudar esse irmãozinho que veio precisar. Olha só que maravilha, como é Jesus, né? E continuando aqui essa mensagem, no capítulo 10, todo mundo conhece, né? Tem alguém que não conhece? O argueiro e a trave no olho? Mais uma vez, Andréia, quantas vezes você já leu? Quantas vezes nós já conversamos e eu continuo fazendo? Mas vou melhorar. Eu tenho fé que nós vamos conseguir. Estamos aqui na Terra para aprender. Então, Mateus capítulo 7, versículo 3. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho. Então, o argueiro é um cisquinho, né? Às vezes a gente vê o cisquinho no olho do nosso irmão e não vê aquele tamanho, né? Aquele gigante vício que a gente tem, que a gente tenta esconder, né? Eu falo que aqui no centro é muito fácil ser bonzinho. Nossa, é muito fácil, mas na vida real, né? Na vida entre as nossas relações não é bem assim, né? Um dos defeitos, a espiritualidade continua aqui no livro dos Espíritos, no Evangelho. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outro antes de ver o que está em nós. Para se julgar a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho e transportar-se de alguma sorte. Então, para ver os nossos defeitos, às vezes a gente precisa se olhar no espelho. E aí, como é que é esse espelho? Às vezes Deus manda aquele instrumentinho para nós, que vai mostrar onde é que a gente precisa melhorar. É aquele que entrou lá e colocou água no meu lugar. Poxa, como assim? O que veio? Mostrou o que eu preciso melhorar, que às vezes estava escondido lá, né? Então ele continua. Que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Incontestavelmente é o orgulho, que leva o homem a se dissimular seus próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-no no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Então, o orgulho, gente, é o nosso grande inimigo. E aí eu continuo falando para vocês dos palestrantes, né? Porque lá no Maria de Nazaré a gente tem que ficar procurando os palestrantes. E aí, como que eu vim parar aqui? Porque para mim é difícil estar aqui porque eu tenho que me expor. Na pandemia, não podíamos fazer essa reunião, né?
na presencial. Então, como que nós vamos divulgar? Então, vamos criar uma conta no Instagram. Criamos lá o Girassol 411, que é o endereço lá do Maria de Nazaré. E aí procuramos palestrantes, mas tinha dia que não tinha, que era uma vez na semana. Aí eu falei, então vou preparar, né? Eu vou preparar. Peguei, li, memorizei e fui lá, gravando, não tô na frente de ninguém, né? Se gravava, já gravou e vamos lá, gravei, coloquei lá. Só que acabou a pandemia, começou presencial, aí alguém falou, Andréia, faz palestra. Eu falei, ai meu Deus, tá bom. E aí venho, mas às vezes eu fujo, eu confesso. Eu fujo porque para mim é difícil, por uma série de questões. Porque assim, vou contar para vocês, eu sei que está sendo gravado, mas quando eu era criança, qualquer coisa que eu falava, tipo assim, sua burra, fica quieta em algumas situações, sabe? Então o que a gente vai fazendo? A gente fala aí, fica quieta. A gente vai diminuindo, né? E ainda é o orgulho. Mas aí eu lembro assim, por que eu tô aqui? Porque eu acredito nisso. Porque isso mudou a minha vida. Então eu vou falar. E vou tentar parar de julgar as pessoas que vêm falar também. E vou falar de Jesus, sim. Custe o que custar. E é tão maravilhoso, porque a gente sente, eu falei para vocês, né? Já vou repetir, a gente sente essa energia abençoada dessa casa e falando de Jesus para quem quer escutar. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. E ser aqui um instrumento de Jesus e poder falar gente com um tiquinho assim, para mim, assim, é muito bom para nós, porque nós vamos aprendendo cada vez mais e vou lidando com o meu orgulho, sim, o medo de falhar, o medo de falarem de mim, falarem mal, não é? Mas vão falar mal da gente de qualquer jeito, né? Então vamos falar de Jesus, que é melhor, né? É muito melhor para nós. É assim, é gratificante mesmo, né? Vamos vencer o nosso orgulho. Tudo para chegar aqui realmente na frase, não julgueis, para que não sejais julgados. Então a imagem, Jesus estava lá e os escribas e os fariseus já queriam pegar ele, né? Aí levam a mulher adúltera e qual que era o costume? A lei? Apedrejar a mulher adúltera, né? E aí Jesus abaixa, fica lá, todo mundo na expectativa, e Jesus fala, aquele dentre vós que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então é bom isso, é bom a gente lembrar da mulher adúltera e como Jesus a acolheu e não a julgou, né? E vamos levar isso para o nosso cotidiano, porque vocês perceberam que eu estou falando só do cotidiano, não estou falando de situações que a gente tem sim que falar, que a gente tem que denunciar, que antigamente situações de violências, por exemplo, entre casal, ninguém, né, falava nada. Hoje não, a gente tem que realmente denunciar sim, mas aqui eu quero falar especificamente da nossa relação do dia a dia, da nossa relação no centro espírita, no trabalho, em casa. Vamos lembrar da mulher. Quem não é? Se a pessoa me fechou no trânsito ali, eu fico tão brava, mas eu também já nunca fechei ninguém, nunca esqueci de dar uma seta, né? Nunca, às vezes, passei assim, quase no vermelho, ou passei no vermelho, não, então todo mundo erra, né? E eu aprendi uma vez com o senhor, eu fiz o meu ED aqui, era, né, estudo sistematizado da doutrina espírita aqui no nosso lar. E o seu Hélio, ele falava assim, toda vez que eu vejo alguém assim, numa situação de bebedeira, na rua, assim, ele fala assim, vai melhorar. Em nome de Jesus, vai melhorar. Então vamos pensar assim também, que Deus abençoe. Vai com Deus, né? Não vamos trazer para nossa esfera mental e para nossa vibração o erro do outro, a sombra do outro. Porque muitas vezes a gente faz, e eu faço, tá, gente? Tô falando que eu não faço, não, eu faço, depois eu me sinto mal, aí a consciência pesa, né? Esses dias eu tive uma oportunidade de falar o bem e acabei falando mal. Falei, nossa, essa pessoa é doida, não sei o que. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí pedi perdão a Deus, mas me veio uma enxaqueca que eu não consegui nem ir no centro. Então, o quê? Baixei a minha vibração. Por quê? Abri uma porta. Eu já tenho consciência. Eu sei o que eu fiz. Aí vocês podem pensar, nossa, mas ela só falou isso. Mas e a energia que eu coloquei ali? Né? Eu sei. Eu abri um espaço no meu coração. E aí os irmãos que querem fazer baguncinha,
Assim, hoje ela não vai no centro, ela abriu a porta, né? Conseguiram entrar. Então, mas aí vamos lembrar do perdão? Jesus me perdoa, Jesus me perdoa. Ele me deu uma nova oportunidade de fazer o bem, me deu uma semana, me deu, graças a Deus. E eu espero poder sempre estar nesse caminho de evolução, de melhor. E quando eu errar, opa, vou levantar, que é isso que Jesus quer. Jesus não quer ver a gente no chão, não. A gente segura a mão dele e levanta, e continua. Tá? Assim como a mulher adulta, né? Jesus vai, né? Não peques mais. Aqui eu quero colocar, tá dando o horário já? Tá quase, né? Esse livrinho aqui, da Joana de Ângeles, é uma série psicológica, tá? Falando sobre a raiva, que ela fala pra gente pegar essa raiva que é natural do ser humano, que a gente sente quando alguém, né? Às vezes a gente julga o outro, mas às vezes o outro vai lá e cutuca a nossa ferida que a gente estava tentando esconder, né? E ela fala assim, é normal, gente, no trânsito humano, a gente ter raiva, é natural. Mas como que nós podemos fazer? Então, o Chico, quando ele ficou bravo lá, o que ele fez? A prece, né? Ela disse assim, vamos entender que aquele que nos ofende, às vezes, é um enfermo que está de mal consigo mesmo, né? E aí a gente começa a racionalizar a ofensa. Por quê? Se eu estou julgando, fazendo aquela crítica ferrenha em alguém, aquela crítica feroz mesmo, que machuca o outro, será que eu estou bem? Então, se a pessoa falou assim, nossa, André, seu cabelo tá horroroso hoje, hein? Vai lá escovar. Será que essa pessoa tá bem? Que ela tá distribuindo amor? Então, vamos pensar nisso? Às vezes é um enfermo que não se dá conta. Então, ela fala assim, que quando a raiva, ela vem de uma doença, ou de um prejuízo financeiro, da traição de um amigo, da perda de um emprego, a resignação não impede que a gente dê expansão para essa raiva, logo após eliminá-la. Então, essa raiva precisa aparecer, os motivos dela precisam aparecer para a gente poder tratar, senão a gente fica escondendo. E ela fala assim, a gente não pode escamotear a raiva. O que a gente pode fazer, então? Né? Chorar, considerar a ocorrência injusta, descarregar a emoção de um fracasso, descarrega a emoção, põe para fora, gasta energia em uma corrida, se você é da corrida, ou num trabalho físico estafante. Projeta a imagem do ofensor, se for o caso, em um espelho. Pensa na pessoa lá e projeta ela num espelho e fala tudo que você está sentindo. Põe para fora. Ela diz aqui, ó, elucidando a raiva até diluí-la. No meu caso, eu peguei um caderno mesmo e fui escrevendo, e também ajudou. Ajuda! Ó, são recursos aqui que a Joana e o Divaldo vêm passar para nós, tá? Todos esses recursos são louváveis para a gente anular os efeitos danosos da raiva. E também, gente, a meditação, para a gente compreender de onde que vem essa raiva, o que ela está mostrando para nós, né? E também, como o Chico usou, a prece. A prece de compaixão pelo ofensor, porque é um enfermo da alma que não se dá conta. Se fortalecer, autofortalecimento, são recursos para diluir as vibrações da raiva, erradicando. Respeitar-se e amar-se são os melhores recursos para enfrentar a raiva. Retê-la nunca, sem revides e nem mágoas. Então, é realmente nós não entrarmos nessa vibração de julgamento, de raiva, de rancor, que só aumenta. Quer saber? Só nos afasta de Deus, só nos afasta de Jesus. Né? Então, se nós estamos aqui, a gente quer estar junto de Jesus. Então, trabalhando isso, trabalhando as nossas emoções, né? E recursos a gente tem de monte. Recursos a gente tem bastante, né? Então, é isso que eu queria passar. E o que também tem me auxiliado são as mensagens. A gente tem com as redes sociais, com a internet, a gente tem muito recurso também. E ouvindo uma mensagem, né? Eu me deparei com a mensagem de Meimei, Esperando por Ti, pelo Chico Xavier, tá? Então, para finalizar, gostaria de ler para vocês. Pode, se vocês conseguirem seguir também. Então, fala assim. Esperando por Ti. Antes de pronunciares
a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca? Pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste, ao olhar do próprio amor que te segue às ocultas, e o ar que respiras é assim, como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, a afeição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto pendendo da árvore roga, humilde, que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraja-te ou amaldiçoa. Não diga. Cala-te, onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno, que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe des também tua nota. Meimei, Chico Xavier. Então vamos contribuir, né? Que a gente possa contribuir para esse trabalho de Cristo nessa terra abençoada, nesse chão vermelho que nós estamos agora, mas nós podemos estar em qualquer lugar. Mas a partir do momento que a gente despertou para Jesus, a gente deseja mudar, a gente deseja levar a nossa alma, né? Muito obrigada.